Os primeiros cristãos, né? O Orígenes ele diz assim: ele foi enviado primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel, porque era necessário que a pregação começasse com eles, aos quais pertenciam as promessas. João Crisóstomo. Ele diz isto não como se excluísse os estrangeiros, mas para mostrar que era necessário ir primeiro aos judeus, pois era conveniente que aqueles que tinham recebido as promessas fossem os primeiros a ouvir. Por isso que eu digo, as promessas nacionais são nacionais. Não tem essa de, não, viramos as 10 tribos. Não existe. Jerônimo. O Salvador ordena que primeiro se anuncie aos judeus, para que não tenham desculpa de que foram rejeitados antes de serem convidados. Agostinho de Hipona. Cristo veio primeiro aos judeus por causa da fidelidade das promessas, mas porque eles não creram, a graça passou aos estrangeiros. Irineu de Lyon. Era necessário que primeiro fosse anunciado àqueles que tinham a adoção e as alianças, depois que a luz se estendesse a todos. Enxerto das nações. Existia algo para as nações na Bíblia hebraica? Sim. Nos últimos dias afluirão para ele todas as nações, porque de Sião sairá a instrução, a lei. Aqui as nações sobem ao monte do Senhor para receber instrução divina. É uma visão escatológica de inclusão universal. Uma provável alusão ao reino milenar também. Isaías 42:6. Eu te darei por aliança do povo e para a luz dos estrangeiros. Isso daqui é um oráculo aplicado, a Israel, que de princípio ali eles foram a luz das nações. E depois, com a metodologia Pardês, né, o próprio livro de Enoque e também o Novo Testamento aplica ao Messias. Tá? Esse oráculo é aplicado a Israel e mais tarde também é ungido, e não só o Novo Testamento também, né? O livro de Enoque e também os manuscritos do Mar Morto. Os céus e a terra, ó, isso aqui é de 150 a 50 antes do primeiro século, tá? Os céus e a terra ouvirão o seu Messias. Os cegos verão, os mortos viverão, e aos pobres será anunciada a boa nova. Antes do Novo Testamento, isso aqui já existia, tá? Esse manuscrito. Enoque 48, o século 1 a.C. E naquele tempo o Filho do Homem foi nomeado na presença do Senhor dos Espíritos, e ele será luz para os gentios e esperança dos que se afligirem no coração. Por isso que o Novo Testamento pega Isaías 42 e aplica a Jesus. Por quê? Essa perspectiva que o Messias faria isso já existia, então não é uma invenção do Novo Testamento. Aqui, ó, Mateus 12, do 18 ao 21. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, a quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará juízo aos estrangeiros, e no seu nome os estrangeiros esperarão. E sim, esse contexto de Isaías 42 está falando dos justos de Israel. Porém, é aquilo que eu falei, metodologia Pardês, ela já existia. Atos dos Apóstolos 13:47. Porque o Senhor assim o mandou, e eu te pus para a luz das nações, para que sejas de salvação até os confins da terra. Né? Paulo aplica a missão messiânica também aos seguidores de Jesus. Também são o corpo de Cristo também é luz dos pagãos, dos estrangeiros. Isaías 49:6. Pouco é que sejas meu servo para restaurares as tribos de Jacó. Também te dei luz para os estrangeiros. Aqui está falando do próprio profeta, tá? Jeremias 12:15-16. Depois de julgar as nações vizinhas, se diligentemente aprenderam os caminhos do meu povo, então serão edificados no meio do meu povo. Ou seja, várias promessas para os estrangeiros desde a Bíblia hebraica. Zacarias 2:11. Muitas nações se ajuntarão ao Senhor naquele dia e serão meu povo. Zacarias 8:22-23. Muitos povos e poderosas nações virão buscar ao Senhor. Amós 9:11-12. Para que possuam o remanescente de Edom e todas as nações chamadas pelo meu nome. Né? Isso aqui está falando das 10 tribos, né? E Atos 15 faz uma aplicação. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os estrangeiros para tomar dentre eles um povo para seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi. Ó, você vê que a promessa continua. Vai reedificar o tabernáculo de Davi, que está caído.
reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, sim, todos os povos sobre os quais é invocado o meu nome. Correto? Texto aqui de Amós 9, 11 e 12. O texto hebraico tradicional mais próximo, texto massorético, para que possua um remanescente de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome. E temos a Septuaginta que diz, para que o restante dos homens procure o Senhor e todas as nações sobre as quais foi invocado o meu nome. Ou seja, o hebraico diz remanescente de Edom e o grego Septuaginta diz resto dos homens. Aqui o Atos está usando a Septuaginta. Isso acontece porque no hebraico antigo as consoantes de Edom e homem, humanidade, são muito próximas visualmente, tá? Então o Tiago ele citou um erro da Septuaginta? Não, necessariamente. Existem três possibilidades aceitas em estudos acadêmicos. Que ele citou a Septuaginta, existia a variante textual hebraica e antiga e interpretação inspirada, né? Uma aplicação da metodologia Pardês. Continuação aqui. Diz o Senhor que faz estas coisas que são conhecidas desde a antiguidade. Por isso, julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os estrangeiros que se convertem a Deus, né? Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Ó, aqui Atos 1, 15 está falando. Que diz o Senhor que faz essas coisas que são conhecidas desde a antiguidade, por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Depois a gente vai ler isso aqui direitinho, você vai ver que as leis judaicas tinham as instruções ali que eram apenas para Israel. Você que é estrangeiro, que é enxertado, você não precisa observar certas coisas, tá bom?